3 situações em que a regularização da CNH se torna necessária. Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Multos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os procedimentos necessários para a regularização da sua CNH. E essa é uma informação muito importante para todos os motoristas. Para isso, você vai conferir as situações que podem levar os condutores a necessitar desse tipo de medida. Afinal, você sabe quando é preciso fazer a regularização da sua habilitação? Então fique por aqui para descobrir todas essas informações. Mas, claro, antes de continuar, eu convido você para que se inscreva no canal e ative as notificações para se manter sempre atualizado sobre todos os temas que nós vamos abordar por aqui. Existem basicamente 3 situações que podem tornar necessária a regularização da CNH. São elas: habilitação com validade vencida, habilitação suspensa e ainda habilitação cassada. Para cada um desses casos, há procedimentos específicos que devem ser realizados para que a CNH possa voltar a ser regularizada. Acontece que, nas situações citadas aqui, o condutor é impedido de utilizar o documento, ou seja, ele é impedido de dirigir. Por isso, regularizar a CNH em qualquer que seja a situação, é sempre uma demanda urgente do motorista. Pois bem, vamos entender o primeiro desses 3 casos, que desencadeia cada uma das situações e o que desencadeia cada uma das 3 situações que exigem a regularização do documento. Começando pela validade da CNH. Para motoristas de até 50 anos, o documento deverá ser renovado a cada 10 anos. Para motoristas entre 50 e 69 anos, de 5 em 5 anos a habilitação deve ser renovada. E por fim, condutores com mais de 70 anos deverão renovar a sua CNH a cada 3 anos. Enquanto a CNH estiver vencida, o motorista ainda tem 30 dias para dirigir. Esses 30 dias, eles passam a contar da data de vencimento da habilitação. Passado esse período, será preciso regularizar o documento para que o motorista não seja multado. Nesse caso, se ele for multado, é uma infração de natureza gravíssima que gera uma multa no valor de R$ 293,47 e ainda a soma de 7 pontos na habilitação. É preciso ainda deixar claro que não existe multa para o condutor que simplesmente perde o prazo de renovar a CNH, contanto que ele não dirija sob a condição de estar com a CNH vencida, evidentemente. A CNH ela vai poder ser regularizada depois a qualquer momento, mas se o sujeito precisa do documento para poder dirigir, essa necessidade torna-se, evidentemente, mais urgente. A regularização, nesse caso, ela é bastante simples. Inclusive, em vários estados brasileiros, o agendamento e envio de documentos pode ser realizado até pela internet no próprio site do Detran do estado em que a CNH foi registrada. Já a próxima etapa, que envolve os exames médicos, essa sim precisa ser realizada presencialmente. Aqui, os condutores das categorias C, D e E precisam fazer o exame toxicológico e, caso contrário, apenas o exame médico é exigido para os motoristas categoria A e B. Vale lembrar que o exame toxicológico deve ser feito antes do exame médico e o intervalo de realização entre eles deve ser de, no máximo, 90 dias. Outra situação que também exige a regularização da CNH é quando ocorre a suspensão do documento. A suspensão da CNH ela pode ocorrer por 2 motivos principais. O primeiro é quando o condutor atinge o limite de pontos dentro de um período de 12 meses. E o segundo é quando ele comete uma infração autossuspensiva, aquelas que contam com a suspensão como uma penalidade direta para aquela infração. Exemplos de infração autossuspensiva: a infração da lei seca, transitar em excesso de velocidade acima de 50% da máxima permitida e, claro, recusa ao bafômetro. Quanto à suspensão por pontos, voltando aqui, os condutores precisam ficar especialmente atentos ao cometimento de infrações gravíssimas. Acontece que, uma vez cometidas essas infrações gravíssimas, elas diminuem o limite de pontos do motorista. Essa relação fica estipulada da seguinte maneira: o limite de pontos ele será de 40 sempre que o motorista não cometer nenhuma infração gravíssima dentro do período de 12 meses. Se esse motorista cometer uma infração gravíssima no período de 12 meses, o limite cai para 30 pontos. Se ele cometer 2 ou mais infrações gravíssimas dentro do período de 12 meses, evidentemente, o limite de pontos cairá para 20. Mas bem, como regularizar uma CNH suspensa? Primeiro, preciso atentar você que é possível evitar a suspensão recorrendo dessas penalidades, recorrendo dessas infrações. O recurso, é claro, ele precisa ser cuidadosamente elaborado por pessoas que realmente entendam do assunto e tenham argumentos e fundamentação técnica para contrapor aquela penalidade.
Mas caso o condutor não recorra da suspensão, ele deverá cumprir com o tempo estipulado pelo órgão de trânsito responsável pela autuação sem poder dirigir. Esse tempo ele pode variar de alguns meses até anos, dependendo do caso. Depois de passado o período, o motorista deverá fazer o curso de reciclagem e ser aprovado no exame técnico para, aí sim, recuperar o seu direito de dirigir. Agora, a terceira situação que exige a regularização da CNH é para casos de cassação do documento. Aqui, no caso da cassação, uma coisa muito importante. Essa é considerada a penalidade máxima do CTB e por isso é a mais temida pelos motoristas. E você sabe o que leva um condutor a poder ter a sua CNH cassada? Uma das principais causas é não respeitar a suspensão do direito de dirigir, ou seja, ser pego por agentes de trânsito ao volante durante o período de suspensão que tiver sido atribuído a esse condutor. Outro motivo que pode levar à cassação é a reincidência em determinadas infrações no período de 12 meses, ou seja, voltar a cometer a mesma infração dentro de um intervalo específico de tempo. E como regularizar uma CNH cassada? Eu volto a dizer, primeiro, é possível evitar essa dura penalidade investindo em um bom recurso administrativo, mas caso o motorista não recorra, esse condutor simplesmente não conseguirá regularizar o seu documento. Acontece que, uma vez com uma CNH cassada, será preciso aguardar o período de 2 anos para refazer todo o processo de habilitação novamente, como se esse condutor nunca tivesse sido habilitado. Se aprovado nesse novo processo de habilitação, o motorista terá uma nova CNH em mãos. E é por isso que a cassação é considerada a penalidade máxima do Código de Trânsito Brasileiro. Então, tirou suas dúvidas quanto a como proceder para regularizar a CNH? Bem, caso tenha restado qualquer questionamento, eu convido você a deixar aqui nos comentários para que eu ou alguém da nossa equipe possa ajudar com todas as suas dúvidas. E claro, por fim, eu faço o convite para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações e esteja sempre bem informado sobre tudo o que acontece no trânsito do Brasil. Um abraço e até a próxima!